Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo de número 23. Falando da escola de liderança, alguém encomendou um livro de teologia cristã, do Franklin, que tem sido a base das nossas aulas, além da escritura, e nós temos um livro aqui, alguém encomendou, procure o nosso irmão Érico, o licenciado Érico, no final do culto, né, para você pegar o livro, você que fez essa encomenda, o livro já chegou, tá bom? É um livro que nós recomendamos aqui, como livro-texto, depois da escritura, nessa série que a gente faz às quartas-feiras, tá bom? É um livro bom que eu recomendo você ter na sua biblioteca. Efésios 5, capítulo 1, de 15 a 23. A palavra do Senhor nos diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Eu queria pensar nessa manhã sobre essa oração que Paulo faz nesse capítulo 1. Eu chamo essa oração de uma oração essencial, fundamental para o nosso crescimento espiritual. Interessante que Paulo começa esse capítulo 1, ele apresenta o glorioso plano da salvação que teve início na eternidade, quando o conselho da eternidade estabelece o plano da redenção. Começa, diz Paulo, antes da fundação do mundo, ou seja, o pecado não pegou Deus de surpresa, né? Alguém já disse que antes de Deus dizer haja luz, ele já tinha dito haja cruz, né? A redenção, ela é anterior à queda. Historicamente, a queda acontece primeiro, mas já na eternidade, Deus já havia estabelecido o plano da salvação. Esse plano da redenção, diz Paulo em Efésios capítulo 1, que começa na eternidade, ele é marcado na história na cruz. Várias vezes ele vai falar do sangue de Cristo aqui no capítulo 1. Perceba aí, no versículo de número 4, Paulo diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Depois do versículo 7, ele diz, nele temos a redenção, por meio de seu sangue. Aquilo que começa na eternidade se manifesta na história, na cruz do Calvário. O Deus que nos criou para termos comunhão com Ele, e essa comunhão foi rompida lá no jardim, quando os nossos pais declararam independência de Deus. A essência do pecado é independência de Deus, é viver como se nós não precisássemos do Senhor, o que é impossível.
Paulo pregando em Atenas, ele diz que em Deus nos movemos, nele existimos. Ele nos dá respiração, vida e tudo mais. Então é impossível vivermos desconectados de Deus. E Paulo diz em Romanos que dele nós nos extraviamos. Mas veja bem, irmão, se nele nos movemos, se nós precisamos dele para existir, dele nos extraviamos, nós só estamos vivos hoje por causa do sangue de Jesus. A única realidade que mantém o universo funcionando é o sangue de Jesus. Porque se nós nascemos para ter comunhão com Deus e demos as costas para Deus, Deus poderia falar assim, acabou, o projeto acabou e eu continuo sendo Deus. Deus não tinha solidão, porque a Trindade é uma comunidade perfeita de amor e relacionamento. Ao nos criar, Ele queria que a sua glória se espalhasse em toda a terra. Mas por causa do pecado nós nos afastamos, mas o Senhor, que já havia estabelecido na eternidade o seu plano, Ele envia o seu Filho, e Paulo diz aqui que nele, no sangue de Jesus, nós temos redenção. Que palavra preciosa para nós. Redenção é o preço pago para libertar um escravo. Na cruz Jesus declara, está consumado, está pago, a dívida foi paga. Nós não nos reunimos aqui nessa manhã para pagar a dívida já foi paga no sangue de Jesus. Nós viemos aqui celebrar o Deus que nos perdoou, o Deus que nos recebeu por meio do seu Filho perfeito e amado. Aleluia! Paulo ainda conclui o seu raciocínio dizendo que essa obra que começa na eternidade, que passa pela história no sangue de Jesus na cruz, essa salvação é selada em todo aquele que nele crê pelo Espírito Santo. Ele termina o versículo 13 e 14 falando desse selo do Espírito. Ou seja, aquelas pessoas, homens e mulheres, pecadoras, que reconhecem o seu pecado, que reconhecem o sangue do Cordeiro, a obra salvadora de Jesus, substitutiva na cruz, e se rendem a Ele, são seladas com o Espírito Santo, marcadas pelo Espírito Santo. E veja como é que termina essa primeira parte do capítulo 1, 13 e 14, quando vocês ouviram e creram. Perceba, irmãos, esses dois verbos aqui, eles sempre vão caminhar juntos, ouvir e crer. Ouvir e crer. João 5,24, Jesus diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E aqui é a mesma coisa, ouvir e crer. Ele declara, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Paulo explica, o evangelho da salvação. O evangelho que os salvou. Vocês foram selados, aleluia, em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Ouviu, creu, foi selado. Nós não sabemos marcar bem o tempo quando isso acontece, mas nós sabemos que isso acontece. Se você foi selado com o Espírito Santo, você sabe do que eu estou falando. Em algum momento da sua caminhada, você ouviu a voz de Jesus. Essa é uma característica de um discípulo dele. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Em algum momento da sua vida, você ouviu Jesus chamando você. Por isso você é a igreja. Por isso nós somos a igreja de Jesus. E nós fomos selados pelo Espírito. E diz o verso 14, que esse selo do Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Até quando? Até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Qual é a garantia que nós vamos estar para sempre com o Senhor? Quando Ele vier, é a marca do Espírito Santo. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Isso é inequívoco, isso é maravilhoso. Agora, irmãos, a partir dessa base aqui, desse fundamento da fé cristã, que Paulo se anima a fazer essa oração. Do versículo 15 ao versículo 23, nós encontramos essa oração de Paulo. Uma oração essencial, porque ela está focando o crescimento desses homens e mulheres, no nosso caso, pessoas que creram em Jesus e que precisam crescer. Eu queria pensar então em 3 motivações de Paulo, pelas quais ele
decidiu fazer essa oração? Por que Paulo ora dessa forma aqui por esses irmãos? Em primeiro lugar, essa oração que Paulo faz pelos Efésios, ela foi motivada pela constatação do apóstolo de que aquelas pessoas eram convertidas. Raciocine comigo, como é que você vai orar por uma pessoa crescer em Cristo se ela não conhece a Cristo ainda? Então Paulo identifica ali pelo menos duas evidências claras de que aquelas pessoas serviam a Deus, eram servas de Deus, eram filhas de Deus. E essas duas evidências estão aí no texto. Eu queria que você olhasse de novo comigo, versículo de número 15. Paulo diz: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo diz: eu estou orando por vocês. E daqui a pouco nós vamos ver o que Paulo pede especificamente por aqueles irmãos, e nós também precisamos dessa oração, orar nessa direção. Paulo ora porque ele percebe ali uma base, um fundamento. Eles eram pessoas que tiveram uma experiência genuína de conversão, e há duas evidências claras no texto de que eles nasceram de novo. A primeira delas, Paulo diz: eu ouvi falar de que vocês têm fé no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Paulo está falando não de uma fé comum, Paulo está falando da fé salvadora. A fé salvadora é aquela fé que descansa tão somente na obra de Jesus. Se você fizer uma enquete na sua vizinhança, se você perguntar ao seu vizinho se ele tem fé, ele vai dizer que ele tem fé. Uns têm fé que se colocarem uma ferradura atrás da porta, aquilo vai expulsar os maus olhados. Se ele colocar um galho de arruda no ouvido, se ele colocar uma folha no bolso, uma medalhinha de não sei de quem, ele crê que se ele for uma boa pessoa, se ele ajudar a velhinha a atravessar a rua, se ele ajudar a instituição de caridade, ele vai para o céu por causa disso. Mas a fé salvadora é a fé que deposita totalmente a sua confiança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ela é exclusiva, não é em Jesus e mais alguma coisa, é só em Jesus. Aliás, esse é um dos fundamentos da reforma: somente Cristo, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A primeira evidência de uma genuína conversão é a fé exclusiva em Jesus para a salvação. É o que nós chamamos de fé salvadora, é aquela que descansa totalmente e exclusivamente na obra de Cristo Jesus. Eu reli essa semana esse livreto do Dr. Martyn Lloyd-Jones, Fé Salvadora. Irmãos, esse livro aqui não deve ter nem 30 folhas, né? O pessoal que está em casa vai poder ver também aqui. Fé Salvadora, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, um dos grandes teólogos que nós já tivemos na história da editora Pace. E ele vai desenvolver aqui exatamente esse tema sobre a fé salvadora. E é interessante que alguns argumentos, na época dele, também a gente ouve algumas vezes, e ele vai refutando aqueles argumentos. Um dos argumentos que as pessoas usavam para tentar explicar a fé salvadora era um argumento humano da probabilidade matemática. E algumas pessoas diziam assim: olha, eu tenho certeza que se eu embarcar num trem aqui nessa cidade da Inglaterra e eu for até Londres, mesmo sem conhecer o maquinista, mesmo sem saber do poder aqui dessa máquina, se está tudo ok, eu tenho certeza que eu vou chegar lá do outro lado. Isso é fé. Aí o Dr. Lloyd-Jones dizia: isso não é fé, isso é probabilidade matemática. Se você souber que toda semana um trem desse descarrilha, você não vai entrar nele, né? Por que você vai entrar nesse trem ou nesse avião, né? Alguns até brincam, a pessoa chegou para o aeromoço e falou assim: esse avião costuma cair muito? Ela falou assim: não, costuma cair uma vez só, né? Não costuma cair muito. Se cai uma vez só, acabou, né? Então, ele diz assim: olha, então,
se você tivesse a evidência de que toda semana esse trem descarrilhar, você não ia entrar nele. Por que você entra? Você não conhece o maquinista, não sabe a formação dele, se ele está embriagado ou não, porque é probabilidade matemática. Toda semana as pessoas entram ali, isso não é fé. E ele começa, então, a trabalhar a questão da fé salvadora. Em primeiro lugar, o Dr. Martyn Lloyd-Jones destaca a natureza da fé. E sobre a natureza da fé, ele diz que a fé é um dom de Deus. Irmão, isso é maravilhoso. Se você crê em Jesus, porque você recebeu um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto aqui é a fé. O homem carnal, o homem que já nasceu rebelde a Deus, ele não produz fé. Eu não posso acordar num dia, senão eu decido que hoje eu vou ter fé por mim mesmo. Todas as evidências são contrárias a mim. Tudo. A minha natureza é inclinada para o mal, pensamento, emoção, sentimento, afeição, vontade, é tudo carnal. Romanos 8, Paulo diz isso, que o pendor da carne, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Se não acontecesse nada na minha e na sua vida de sobrenatural, da graça de Deus agindo, nós íamos continuar vivendo rebeldes na eternidade. Mas Deus teve graça de nós. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor da fé. E em algum momento Jesus passou pela sua vida e produziu fé. É um dom de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Depois, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, nesse livreto, ele fala sobre a origem, como é que a fé vem à existência. E nós sabemos, irmãos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pela pregação de Cristo. Por isso é importante a igreja entender que nós precisamos pregar o Evangelho. Nós não convertemos ninguém, isso é obra do Espírito, mas o Espírito usa a palavra. O Espírito usa a semente, que Pedro diz, semente incorruptível, para gerar vida nova. Tiago 1,18. Tiago vai dizer que pela palavra da verdade nós fomos gerados. Pela palavra. A fé, ela é externa, a fé vem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele conclui falando sobre alguns elementos essenciais da fé. Em primeiro lugar, ela inclui convicção. É mais do que um assentimento intelectual, mas é uma convicção. Uma convicção que nos leva, acima de tudo, a uma entrega. A Bíblia diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que a gente invoca o nome de Jesus? Para sermos salvos, porque nós temos convicção. A fé gera isso em nós, a certeza de que Ele é o único caminho, de que Ele nos leva até a eternidade. O crer nos leva à invocação de Deus, à confiança em Deus, à total entrega de si mesmo a Ele. Existe um elemento de entrega na fé, existe um elemento de rendição, isso é obra de Deus. Não é somente algo intelectual, não é somente você ter informações, conhecimento, mas é mais do que isso. É uma convicção. A Bíblia diz que Deus diz a Abraão assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a casa larga a casa do seu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Por que esse homem sai? Por causa de uma convicção de fé. Leva o seu filho para o monte. Fé não é um salto no escuro, fé sempre tem uma base. A base é a palavra de Deus. Ele sobe o monte porque Deus falou com ele. Moisés volta para o Egito porque Deus falou com ele, correndo risco. Noé aparelha uma arca, diz o texto lá de Hebreus 11, porque ele foi avisado, instruído, ele foi avisado por Deus. A base da fé sempre é a palavra. Louvado seja Deus, porque um dia eu e você ouvimos essa palavra. Não é qualquer palavra, irmãos, é a palavra de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, é a voz de Cristo, dizendo a mim e a você: você tem um Salvador, você pode nascer de novo, a sua vida pode ser transformada.
Você nasceu em pecado, mas você não precisa morrer desse jeito. Você nasceu separado de mim, mas você pode ser reconciliado no sangue do meu filho. Eu posso fazer algo novo na sua vida. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, quando ora por esses irmãos, ele diz: olha, eu vou orar por vocês porque há uma evidência clara de que vocês nasceram de novo. O texto diz: vocês têm, eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Mas há uma segunda evidência de novo nascimento que motiva o apóstolo a orar por aqueles irmãos. O texto diz que eles também eles amavam seus irmãos. Paulo diz aí no verso 15: ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Amar os irmãos é um mandamento que Jesus deixou em João 13, 34, 35, que ele chama de novo mandamento, que foi deixado para os seus discípulos. Ou seja, quem é discípulo de Jesus vai manifestar, vai obedecer e vai viver esse novo mandamento. Pela obra do Espírito, obviamente. Nós não temos essa capacidade. Paulo diz em Romanos que nós amamos porque o Espírito nos foi outorgado. Né? Romanos capítulo 5, 5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Por que nós amamos? Porque o Espírito Santo opera em nós. O Espírito de Cristo. Então, essa evidência é fruto de uma transformação de Deus. Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Se você vai na lei de Moisés, essa ordem está lá, só que tem um padrão novo: assim como eu vos amei. Esse é o padrão novo. O mandamento está lá no Antigo Testamento. Se você for para Levítico, você vai encontrar. Só que agora tem um padrão elevado e que nos motiva a esse amor, assim como eu vos amei. Você foi amado por Jesus, meu irmão? Você tem o amor de Jesus no seu coração? Então esse amar o irmão é esse extravasar desse amor do Senhor. Então Jesus está dizendo que uma das evidências em João 13, de que alguém é discípulo dele, é se essa pessoa ama o seu irmão. Ele diz o novo mandamento no verso 34 e no 35 diz assim: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. O que identifica um discípulo de Jesus? É a música? É o ambiente? É o espaço físico? Irmãos, o que identifica uma igreja como cristã é a presença de Jesus. É Cristo como centro, fundamento, e vidas transformadas por Ele. Você chega lá no seu trabalho, o sujeito não sabe se você é crente, se você não é, se você é ateu, mas que você começa a viver com ele, começa a abençoar a vida daquela pessoa, começa a ser instrumento de Deus, ela começa a ver a glória de Jesus ali. Nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Uma comunidade que se ama é uma comunidade que revela Cristo. Uma comunidade que se pega, né? Pastor amigo meu diz assim: o Senhor disse que nós deveríamos que nos amássemos, não que nos amassássemos, né? Tem crente que se amassa, vai brigando, né, por causa de qualquer coisa. Nós somos uma comunidade marcada pelo amor de Jesus. Se não fosse o amor de Jesus, nós não estaríamos aqui, irmãos. Esse amor que nos atraiu, esse amor poderoso, redentor, misericordioso, e que nos faz viver agora em comunidade. E o apóstolo João, que é chamado discípulo do amor, ele apresenta isso como uma evidência clara nas suas cartas. Ele vai dizer, 1 João 3, de 13 a 17, capítulo 4, que aquele que não ama seu irmão não conhece a Deus. Vamos abrir 1 João capítulo 3? Vejam como é que João desenvolve essa evidência de conversão de uma forma muito clara. 1 João capítulo 3, primeira carta, lá no final da Bíblia, não é evangelho, mas a primeira carta, capítulo 3, a partir do verso 13. João 3,13 em diante, ele diz assim: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos.
Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Aí ele dá 2 pontinhos aqui para explicar o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? João é muito prático na sua abordagem. Várias vezes ele vai dizer assim, não adianta somente dizer, aquele que diz, no capítulo 1, se você diz, mas não anda, você é mentiroso. E João está dizendo que uma das marcas que evidencia um novo nascimento, gente que serve a Cristo, que ama Jesus, que é discípulo de Cristo, é que ele ama o seu irmão. Capítulo 4, 19 a 21. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Acabou o problema. Se você conversa com alguns casais aqui da igreja, eles vão começar a contar a história dele, fala assim, ela que começou, pastor, ela que mandou. Aqui não tem esse negócio de quem foi que começou primeiro, aqui já está explicado quem começou. Ele nos amou primeiro. Quem dá o primeiro passo sempre é Deus, sempre é Deus. E aí ele diz, ele nos amou primeiro, por isso que nós amamos. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém, queridos? Então, quando Paulo olha para aqueles cristãos lá em Éfeso, ele diz assim, eu vou orar. Estou com vontade de fazer uma oração por eles. Estou com vontade de orar para que eles possam crescer. E eu preciso ter uma certeza se essas pessoas nasceram de novo. Porque às vezes você espera um comportamento transformado de gente que não foi transformada ainda. Você está perdendo o seu tempo, você está se frustrando. Né? A primeira oração é para que essa pessoa conheça a Cristo, nasça de novo. E aí Paulo percebe isso. Eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm para com todos os santos, para com os irmãos. E aí, Paulo segue essa oração. O texto diz isso. No versículo 16, não deixo de dar graças por vocês. Quando ele olha essas evidências, ele agradece a Deus e continua orando por eles. Mas há uma segunda motivação para essa oração. Essa oração também foi motivada pela certeza do apóstolo Paulo que aqueles irmãos precisavam crescer no conhecimento de Deus. Veja o verso 17. Peço. Se no 16 ele agradece, porque ele vê as evidências de salvação naqueles irmãos, no 17 ele está pedindo, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Meus irmãos, há um desafio na Escritura Sagrada, que é o desafio do crescimento. Toda a estagnação espiritual, ela é sinal de imaturidade, e ela é prejudicial ao nosso avanço na vida cristã. O crescimento na vida do cristão precisa ser algo normal, natural. Nós precisamos ter isso em mente, ansiar por isso, buscar isso no nosso dia a dia, na nossa caminhada, não nos acomodarmos, já somos filhos de Deus, mas o Deus que nós servimos é um Deus santo, então nós precisamos crescer em santidade, nós precisamos crescer no serviço, na adoração, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Esse é um alvo de Deus, esse é um imperativo para a nossa vida. E muitas vezes, irmãos, nós nos acomodamos, achamos que já está bom. O Senhor já te usou para ganhar uma pessoa, mas tem muitas outras que precisam ser alcançadas. Há vitórias na sua vida até aqui, mas Deus tem mais para você e para mim, em nome de Jesus. E olhando para a palavra de Deus, nós vamos perceber que o crescimento é sempre um caminho natural. Homens e mulheres de Deus crescem. Segundo Samuel 5,10 diz que Davi ia crescendo mais e mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele.
A Bíblia diz que ia Jesus crescendo em estatura, em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Samuel ia crescendo. Atos 6:7 diz que a palavra de Deus crescia. Quando Deus levanta ali aqueles homens para o serviço, a palavra ia crescendo. Os apóstolos se dedicaram à oração, ao ministério da palavra, e a palavra foi crescendo. A igreja crescia em número. Atos 9:31. Deus nos chamou para o crescimento. Amém, meu irmão? Crescimento na comunhão com Deus, crescimento na vida de oração, na vida de santificação, no testemunho. Não se acomode, não nos acomodemos em nome de Jesus. Paulo olha para aqueles irmãos, identifica ali duas bases claras, evidências claras de que eles eram salvos. E Paulo agradece no verso 16, e o texto poderia ter acabado aqui. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Fecha a Bíblia e acabou o texto. Mas ele continua. Peço que o Senhor lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dEle. Você já conhece a Deus, há muito mais para mim e para você. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como Ele quer se revelar a nós. Como Ele quer manifestar sua graça nas nossas vidas, o seu cuidado. Como Ele quer revelar o seu amor, o seu consolo, a sua autoridade, o seu poder. E isso vai acontecer à medida que nós buscarmos, irmãos, à medida que nós vamos dando lugar. Aqui mesmo em Efésios, Paulo diz, deixai-vos encher pelo Espírito. Deixai-vos encher, falando entre vós com salmos, louvando de coração, sujeitando-vos uns aos outros. Isso é um passo de fé diário na direção do crescimento que nós precisamos dar. Nós não podemos sair daqui hoje, estamos alegres sim, celebramos ao Senhor juntos, mas fecharmos a Bíblia e reabrimos só domingo de manhã de novo. Orarmos só hoje. Louvarmos só hoje. É vida de adoração, é vida de consagração. Em nome de Jesus, crescendo. Paulo diz que Deus dê para vocês espírito de revelação, no pleno conhecimento dEle. Lógico, irmãos, que nós não vamos atingir a maturidade nessa terra, mas é um caminho de maturidade, de crescimento, de progresso espiritual. Não se acomode em nome de Jesus, diga, Senhor, eu quero mais da Tua presença, quero conhecer mais o Senhor, quero ser mais usado e mais ousado na Tua obra, em nome de Jesus. E eu quero caminhar para a terceira e última motivação, olhando para esse texto de Paulo para fazer aquela oração. Paulo tinha a convicção de que aqueles irmãos necessitavam da iluminação do Espírito de Deus em suas vidas. Verso 18. Oro também, veja, ele continua orando. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olhos do coração. Uma linguagem bíblica para o nosso mundo interior. Mente, coração, vontade. E aí, irmãos, há pelo menos 3 alvos de Paulo aqui nesse pedido. Paulo queria que os olhos do coração daqueles irmãos se abrissem, fossem iluminados, iluminar, trazer luz, para que eles experimentassem 3 realidades, que eles conhecessem mais profundamente 3 realidades importantes. A primeira delas, vejam no texto, vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. A esperança para a qual Ele os chamou. Irmãos, nós somos o povo da esperança. Nós esperamos novos céus e nova terra. Nós aguardamos a bendita esperança que é a vinda de Jesus. Nós temos a esperança de que um dia o mal vai ser definitivamente varrido da história. Vamos viver novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Temos a esperança de que o Senhor trabalha nas nossas vidas hoje. Espera no Senhor. Espera no Senhor, porque estás abatido, ó minha alma. Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Somos chamados a esperar, a descansar, porque, irmãos, há uma vocação, esperança para a qual Deus
nos chamou, nós fomos chamados. Fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Fomos chamados para pertencer à família, ao corpo de Cristo, à família de Deus. Fomos chamados para ter a certeza da eternidade no sangue de Jesus. Paulo diz, eu queria tanto que vocês crescessem, que vocês enxergassem, crescessem nessa dimensão de que há uma esperança no chamamento de vocês. Deus nos chamou em Cristo, Deus nos chamou para sermos dele, Deus nos chamou para o servirmos, amados irmãos. De um mundo de trevas, de um mundo maligno, de um mundo mau, perverso, Ele nos separou para Ele. Paulo diz, eu queria muito que vocês crescessem, que os olhos de vocês fossem iluminados, para vocês crescerem nessa esperança do chamado de vocês. Amém, querido? Que bendita esperança, servirmos a Deus, pertencermos a Ele, sermos selados com o Espírito Santo, lavados no sangue de Jesus, vivemos na história com os olhos na eternidade, os pés na história, mas com os olhos na eternidade, a cada dia, em nome de Jesus. Paulo também pediu a Deus que iluminasse aqueles irmãos, para que eles pudessem discernir as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. O verso 18, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo está falando da nossa identidade em Cristo Jesus. Paulo está falando agora de que nós somos cidadãos do reino dos céus. Que os olhos de vocês se abram para vocês entenderem as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Nós vemos pessoas multimilionárias, que no final da vida, algumas delas solitárias, começam a distribuir as suas riquezas para entidades, né? Porque elas percebem que aquilo vai acabar. Mas, irmãos, a nossa herança, ela é eterna. Pedro vai dizer que a nossa herança é incorruptível, uma herança que o ladrão não pode roubar, a traça não pode corroer, louvado seja Deus. Nós temos uma esperança que vai além dessa terra. A pior coisa que existe no materialismo é o final dele. É a pessoa perceber que não valeu de nada a sua vida, acabou tudo aqui. Não é incomum pessoas muito ricas, até em países muito próximos, que no final da sua vida procuram uma morte assistida. Porque para elas é muito triste ver-se definhando a cada dia. É a resposta cabal de que o materialismo é um fracasso, de que não há mais esperança além. Imagine você viver na história sem a perspectiva da eternidade. Mas Paulo está dizendo, irmãos, como eu gostaria que vocês crescessem, como eu gostaria que os olhos de vocês fossem iluminados, para que vocês possam discernir as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Agora nós somos filhos da luz. Vejam Efésios 5:8. Paulo diz quem éramos e quem somos. A nossa identidade, Efésios 5:8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Aleluia! Essa é a nossa identidade. Aí Paulo diz, andai como filhos da luz, vivam como filhos da luz. Porque quem é filho da luz anda como filho da luz. Não só tem o nome, mas ele vai vivenciar isso, ele vai testemunhar isso. E aí, irmãos, eu poderia citar inúmeros textos aqui nessa manhã sobre a nossa herança, sobre a nossa identidade agora em Cristo. Paulo diz, como eu quero que vocês cresçam nisso a cada dia. Você acorda e você tem a plena certeza, eu sou filho de Deus. Não existe maior título nesse planeta, não existe título de maior honra nessa terra do que você ser chamado filho de Deus. Fomos tornados filhos de Deus quando cremos em Jesus. O nosso nome está escrito no livro da vida, aleluia. Os 70 ou 72 voltaram felizes, expulsando o demônio. Os demônios estavam saindo de 2 em 2 para não congestionar muito, né? Estava saindo para todo que era lado. Eles falaram, Senhor, que maravilha, os demônios saem
quando ouvem falar do teu nome, eles saem correndo. Nós vimos isso. Jesus falou assim: alegrai-vos, não somente porque os espíritos se vos submetem pelo meu nome, mas porque o nome de vocês está arrolado nos céus. Está escrito no céu pelo sangue do Cordeiro, meu amado. Nós temos a eternidade garantida no sangue de Jesus. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Que gloriosa herança, que gloriosa identidade. Paulo diz: como eu quero que vocês cresçam nisso. Vejam, irmãos, como nós temos assuntos de oração a cada dia diante do Senhor. Vejam como nós precisamos nos aprofundar ainda mais. Já temos as evidências, fé em Jesus, amamos os irmãos, a graça de Deus nos alcançou, mas nós precisamos crescer, nos aprofundar nele. E Paulo ainda diz que vocês possam também conhecer ainda mais o poder de Deus. Versículo 18, 3 coisas ele pede: a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Paulo está dizendo: há um poder que age em nós, há um poder glorioso que age na minha e na sua vida, e para que vocês possam visualizar esse poder, uma manifestação histórica desse poder, Paulo dá um exemplo. Onde é que esse poder se manifestou? Esse poder se manifestou na ressurreição do Senhor Jesus. O poder que está na minha e na sua vida é o poder da ressurreição, querido. Aleluia! Ele venceu os grilhões da morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus deu gargalhada da morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Louvado seja Deus, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dos mortos. Aleluia! E Paulo diz agora, ele deu esse poder à igreja. Esse poder está em nós. Jesus é o cabeça do corpo, nós somos o corpo de Cristo. O poder da ressurreição está sobre a igreja. Para andarmos nesse mundo, para sermos testemunhas de Cristo, há um poder sobre nós. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Esse poder está atuando no nosso meio. Poder da vida, poder da libertação, poder da transformação. Quantas pessoas passam pela nossa vida marcadas pelo pecado, pela derrota, mas o poder da ressurreição habita em nós, e nós podemos orar por elas e pregar o Evangelho, que é o poder de Deus, que tira vidas das trevas, trazendo para a luz. Bendito é o nome do Senhor. Amém, queridos? A incomparável grandeza do seu poder, demonstrado na ressurreição de Jesus. E esse poder está operando na igreja agora. Essa igreja que está atuando na terra, enfrentando principados e potestades, mas o poder de Jesus está sobre nós. Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, diz o verso 22, e o designou todas as coisas à igreja, que é o seu corpo. Ou seja, o poder de Jesus hoje atua na história através da igreja. Quando você ora, você prega, você proclama o Evangelho, Cristo está operando através de nós. É isso que Paulo está dizendo. Mas não é com qualquer poder, não, é o poder que foi revelado na ressurreição, manifestado na ressurreição de Jesus, para que a igreja seja encorajada a servir, a testemunhar em nome de Jesus. Amém, queridos? 3 aplicações para nós orarmos. Queria começar perguntando para você que está aqui ouvindo a palavra nessa manhã: as evidências de uma vida convertida a Cristo estão presentes na sua vida? Por que Paulo orou por aqueles irmãos pedindo crescimento? Porque ele percebeu que eram pessoas convertidas. Por 2 evidências muito simples. A primeira delas, eles criam no Senhor Jesus. Jesus é o Senhor da sua vida. Não, pastor, a minha história de religião é a seguinte: eu cresci ouvindo. Vinha porque me trouxeram. Meu querido, vou dizer para você, isso é obra da graça de Deus, usando pessoas para te expor a palavra de Deus.
para você se expor através delas à palavra de Deus. Mas isso não é suficiente. É necessário que você se renda a Jesus. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só invoca quem reconhece o senhorio dele, quem reconhece a exclusividade dele como Salvador. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens. Paulo, Maria, João, José, Francisco, Antônio. O único que pode salvar é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Paulo olha para aqueles irmãos e diz assim: vocês são crentes. Vocês manifestaram fé no Senhor Jesus e só nele. Não é em Jesus e na ferradura. Não é em Jesus e no copo com água. Não é em Jesus, é só em Jesus. O sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Você já invocou o nome do Senhor sobre a sua vida, dizendo: Senhor, eu preciso ser salvo, eu sou pecador. Se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. O que nos livra da ira de Deus é o sangue de Jesus, somente. Essas evidências já estão na sua vida, de uma pessoa convertida. Você ama os seus irmãos. Em segundo lugar, à medida que o tempo passa, você tem crescido no conhecimento de Deus. Paulo percebeu aquelas evidências, mas ele não parou ali. Ele agradeceu a Deus e disse: Senhor, que eles cresçam no conhecimento do Senhor. À medida que o tempo vai passando, a gente está mais maduro. Nós precisamos disso, irmãos. Nós não podemos ser aquelas pessoas que vivem ano após ano, década após década, lidando com os mesmos problemas, com as mesmas limitações. Há um Deus soberano, poderoso, que quebra cadeias, que muda a nossa história, que renova a nossa mente pelo poder do seu Espírito, que enche as nossas vidas do Espírito Santo, que pega uma pessoa tímida e faz dela corajosa, destemida, para pregar o Evangelho. Precisamos crescer nisso. Não, pastor, eu sou assim mesmo. Tem alguma Gabriela aí? Não, né? Acho esse nome lindo. Não sei se eu vou botar na sua filha, né? Gabriela. Aquela história: eu nasci assim, eu cresci assim. Meu irmão, você nasceu assim, você cresceu assim, mas você não precisa morrer assim, porque o sangue de Jesus te lava de todo pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! É nisso que nós cremos, senão a gente ia para casa aqui, meu irmão. Se nós não crermos no poder do Evangelho, a gente vai para casa. A gente está perdendo tempo. Se você lida com situações no seu entorno de gente oprimida e você não acredita que essas vidas podem ser libertas, você precisa rever a sua fé. Porque o Evangelho é poder de Deus para salvação, para quebrar cativeiro. 18 anos nesse cativeiro, Jesus diz: filha, estás livre da tua enfermidade. Ela levanta e começa a glorificar a Deus. Andava encurvada, mas ela ouviu a palavra que liberta, creu, ouvir e crer. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, você está disposto a pedir a Deus iluminação para conhecer mais sobre a esperança da sua vocação, sua herança em Cristo e a grandeza do poder de Deus. Você quer crescer no Senhor? Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos pedir: Senhor, nós queremos ir mais. Nós queremos mais sede do Senhor. Nós queremos um coração quebrantado como o de uma criança. As crianças chegando perto de Jesus, querendo recebê-lo, querendo tocá-lo, querendo ser tocadas por ele. Os discípulos repreendendo, Jesus repreendeu os discípulos. Vocês precisam ter um coração como essas crianças, que querem mais, que querem estar perto de mim. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai ficando meio que independente. A gente até cantava uma canção assim, né? E a gente vai perdendo a essência. Por que Jesus repreendeu Marta no bom sentido? Porque Maria entendeu que naquela visita o mais importante era o visitante. O nosso dia a dia vai passando, a gente começa a se preocupar com tantas coisas e esquece do que é prioridade. Você imagina, você vai para a casa de alguém e você só tem 3 horas para estar com essa pessoa. 2 horas e meia ela passa cozinhando. 15 minutos para esfriar a comida, 5 para orar, 3 para comer e 2 para você ir embora. Se faltou algum minuto aí, me perdoe, porque é rápido assim, né? Deve ter faltado uns 2 ou 3, né? Mas é isso, às vezes a gente está tão preocupado, a pessoa foi embora, só tinha 3 horas. Meu irmão, pede um iFood e fica com ela.
né? Frita um pastel. Pô, que mau exemplo, né? Fritura não, esquece a fritura. Vai editar a mensagem, né? Uma saladinha e fica com ela. É isso que Jesus falou, Marta, Maria escolheu estar comigo. O mais importante sou eu. O mais importante para mim e para você, meu irmão, é crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É sermos mais revestidos do Espírito Santo. É sermos instrumentos de Deus no nosso dia a dia, mas para isso nós precisamos receber. Quando Pedro lidou com aquele sujeito lá, Pedro e João, na porta do templo, ele falou assim: o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta e anda. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Amém, querido? Então receba do Senhor a cada dia. Não saia de casa sem orar, ler a palavra. Nós temos um plano de leitura aí. Se você não quiser fazer esse, a gente gostaria que a igreja fizesse, mas não deixe de ler a palavra diariamente. Cresça no Senhor, ore, busque. Abra-se para o Espírito Santo. Senhor, eu quero mais. Participe das células durante a semana. Você vai ser ministrado ali, nós vamos orar uns pelos outros. Vamos crescer na palavra. Se aprofunde no Espírito Santo, meu irmão. São dias tão tremendos que nós vivemos, nós precisamos estar cheios de Deus, revestidos do Espírito, para o louvor da glória do Senhor. Amém? Queria orar por você. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei se você já nasceu de novo. Não sei se Jesus já é o teu Salvador, o teu Senhor. Se você gostaria de render a sua vida a Ele nessa manhã, eu queria que você ficasse de pé e eu quero orar por você. Alguém nessa manhã dizendo: Senhor Jesus, eu quero invocar o teu nome. A fé me leva à rendição, ao reconhecimento e rendição de que não há outro Salvador. E eu creio, e nessa manhã eu me rendo a Ti. Se há alguém que gostaria de fazer essa oração agora comigo, eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar pela sua vida. Você que até então era um religioso, ou alguém que ouviu falar, mas hoje você quer nascer de novo. Você diz: Senhor, eu preciso nascer de novo. Quero ter uma experiência de conversão genuína. Que o teu Espírito opere na minha vida a partir de agora. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. Se você quer, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Se alguém nessa condição, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém nessa manhã que quer dizer: Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor, eu quero. Eu invoco o Teu nome nessa manhã. Quero que Jesus seja o Senhor da minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu queria que essa irmã viesse aqui. Deus conhece o coração dela, nós vamos orar por ela, mas eu quero ainda orar por você e por mim, para que o Senhor nos dê crescimento, em nome de Jesus. Pode vir, minha irmã. Senhor Jesus, toma a tua filha nas tuas mãos, esteja fortalecendo ela no Senhor, Pai. Tu sabes aquilo que está no seu coração e nós invocamos o teu nome, Senhor. E que ela nessa manhã receba o teu perdão, receba a salvação que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário para as nossas vidas. Nós a abençoamos nessa hora. Fortaleça em Cristo Jesus, Senhor, na sua caminhada com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Querido, feche seus olhos, vamos orar. Abra o seu coração, diga: Senhor, eu quero crescer. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais. A Tua palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quero espírito de revelação, quero discernir a minha identidade, a riqueza da herança que eu tenho no Senhor. Eu quero discernir a cada dia o poder do Senhor que está sobre a minha vida. Quero discernir a cada dia a grandeza do Seu amor, a altura, a profundidade, a largura, o comprimento desse amor. Em nome de Jesus. Senhor, queremos ser inundados pelo Teu Espírito nessa manhã. Queremos ser renovados pelo Teu Espírito nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não queremos ser eternos meninos, Senhor, e meninas, mas queremos ter a Tua autoridade. Queremos nos aprofundar, Senhor. Queremos ser maduros, firmes, Senhor, não levados por vento de doutrinas, Senhor, mas que o nosso coração esteja em Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. Obrigado, Pai, porque a Tua graça agiu em nós.
A fé é um dom de Deus. Obrigado por esse dom, para crermos em Jesus somente, para crermos na suficiência do sangue do Cordeiro, para crermos na suficiência do poder do Espírito nas nossas vidas, na suficiência da Tua palavra, Pai, como direção, como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Bendito é o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, por causa do sangue de Jesus. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor, em nome de Jesus.